Olá, investidores! Tudo bem? Bem-vindos de volta aí, encerrando mais um mês. Estamos aqui no nosso tradicional Aliar em Foco, onde a gente faz um resumão de tudo que aconteceu em fevereiro. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Miranda, sócio estrategista da Aliar Investimentos, e esse é o nosso Aliar em Foco. Vamos lá? Começando de fora para dentro, como eu sempre gosto de dizer, e antes de começar, até dando uma ressalva, para quem nos acompanha, tá percebendo que hoje eu tô sozinho nessa missão. Quem geralmente faz esse bate-papo comigo no final do mês é o Paulo Pedroso, sócio fundador da LIA. Teve um compromisso externo, uma agenda que teve que cumprir, então a missão ficou para mim bater esse papo com vocês hoje sozinho, mas tenho certeza que eu vou poder agregar e levar todas as informações necessárias. Como a gente sempre faz, vindo de fora para dentro, né, passando pelos principais continentes e países até chegar no Brasil, vamos começar então falando da China. Eu acho que a China, né, e eu vou falar um pouco mais dessa trade war, dessa guerra tarifária que está acontecendo entre China e Estados Unidos, mas antes da gente entrar nesse tópico, acho que a China está vivendo ali um momento do mais do mesmo, né? Ainda um problema muito forte com relação ao crescimento do mercado imobiliário, que representa 30% do PIB chinês, então fica até algo repetitivo de todas as lives e fechamentos a gente falando a mesma coisa, mas é uma realidade, né? A China depende muito desse setor imobiliário que até então não tem grandes forças para parece que para sair dessa luz do fim do túnel, né? Para sair desse momento muito ruim que está vivendo nos últimos 2 anos. Quando a gente analisa esse crescimento todo do mercado imobiliário chinês, a gente viveu um boom muito forte que beneficiou o Brasil, né? A gente sabe que tradicionalmente a China importa muito, né, de commodities, de aço, minério de ferro e tudo mais para fazer frente, né, essa demanda alta de construção. E esse momento não é tão bom. Obviamente essa demanda dá uma recuada, principalmente com o Brasil. O governo entendeu esse momento, né, e tentou até alguns estímulos com relação a isso, mas o governo também ligou um alerta e se preocupou também com o setor financeiro, o setor bancário. Então a atitude que a China tomou e vem tomando, né, e a gente vem vendo isso ao decorrer das semanas e dos meses vamos ajustar ali o mercado financeiro, vamos ajustar o mercado imobiliário no segundo plano, porque se de fato o mercado imobiliário passar por um momento de dificuldade por mais tempo que o previsto, esse mercado financeiro, esse mercado bancário tem que estar um pouco mais sólido, né, para conseguir talvez, né, deter ou até mesmo se estabelecer se vier alguma grande crise, vamos dizer, mais forte com relação a pagamento. Com relação a essa escalada tarifária, acho que a gente viu os Estados Unidos, né, taxando a China ali em 10% de produtos que são importados da China, né, chegando nos Estados Unidos. A China, 2 dias depois, né, eu até anotei aqui, no dia 1/2, né, foi o anúncio do Trump, onde ele taxou 10%, né, os impostos, né, de produtos importados da China. 2 dias depois, no dia 3/2, né, veio a resposta, né, do governo chinês dizendo que eles vão também fazer um controle muito mais na risca, um controle muito maior com as exportações que vão para os Estados Unidos e também o aumento da tarifa dos produtos americanos. E recentemente, para quem acompanha ali um pouco do mercado de notícias do Trump e de tudo isso que está acontecendo, viu que o último relato que foi dito pelo secretário ali do Trump não foi que eles vão taxar 10% apenas a China. Na verdade, eles vão taxar 10% e vão taxar mais 10% do que já tinha sido dito, somando ali um total de 20%. A verdade é que, com relação a essa taxação Estados Unidos-China, a gente ainda não vê um final para isso. Acho que vai ser um ajuste ali de diversas pontas que devem ser feitas. A gente sabe dos interesses do Donald Trump e os motivos pelos quais ele vem taxando a China, e a China também tem os motivos pelos quais se defender. A verdade é que ainda parece que a gente está vivendo esse governo do Trump há muitos meses, mas não deu ainda nem 60 dias desse governo, lembrando que ele assumiu no dia 20 de janeiro. Outro dado interessante que aconteceu ao longo do mês de fevereiro foi a manutenção da taxa de juros, né, por parte do governo chinês e a emissão ali de quase 300 bi de yuans, né, que são aqueles títulos do governo chinês ali numa taxa de juros um pouco mais atrativa, de fato para injetar, mais dinheiro na economia e fazer com que essa economia tenha uma força motriz um pouco maior para passar um pouco mais rápido esse momento de dificuldade e acerto e ajustes de conta. Uma notícia não tão boa, mas é algo que não tem como a gente não destacar. Na última live eu falei que a China estava com uma política de Covid zero. Não coincidência ou não, a gente viu agora uma nova variante, talvez, do coronavírus que foi descoberta na China, que é o HKU5-CoV2, que seria uma nova variante do Covid, também encontrada em morcegos, e estão se fazendo testes ainda para ver qual que é a capacidade de infectar humanos ou não. A verdade é que a gente sempre que ouve alguma coisa vindo da China nesse tema de Covid ou uma pandemia, isso assusta muito, né? A China também sabe de todo o peso que isso ocorreu e eles estão antecipando alguns movimentos, talvez que o mercado não esteja vendo. A verdade é que a gente fica ali com a luneta, olhando de perto para ver se tem mais algum update. Muitas dessas coisas que acontecem com relação a, principalmente, esse tipo de saúde pública e pandemia vindo da China, eles são meio
maquiado, vamos dizer, e a gente recebe essa informação de um modo que talvez não seja veracidade. Então saiu algumas notícias referente a isso, né, mas depois rapidamente algumas entidades de saúde abafaram. A verdade é que a gente tem que buscar um pouco mais a fundo e infelizmente esperar por mais atualizações com relação a isso. A gente teve também o PIB do quarto trimestre na China, fechando ali o ano de 2024, ficou ali próximo de 4,9%, e isso só solidifica que será possível sim, talvez, um crescimento de 5% da economia chinesa ao longo de 2025. Era, não vou dizer um receio, né? Acho que o mercado espera sempre muito mais da China e não sabe se é o certo, se a China também espera-se mais dela. A verdade é que o mercado espera que a China cresça 6, 7%, e talvez a China está dizendo, cara, eu vou crescer 5%, e do jeito que a minha cozinha está aqui, isso para mim é o suficiente. O mercado depende muito, né, principalmente mercados emergentes ou mercados fortes que dependem de uma certa correlação com a China, que essa China tem esse crescimento cada vez mais pujante, maior. Mas a gente entende que o momento chinês de arroxo ali, de ajuste fiscal e de ajuste de crescimento também é um momento delicado e não tem como a gente espremer muito mais para que isso seja mais elástico, um crescimento ainda maior. Passando ali para a zona do euro, acho que a gente teve um crescimento de 0,9, também anualizado ali, a gente teve os dados do fechamento do último do último trimestre ali de 2024, a zona do euro e a Europa ali como um todo ainda passa por um momento muito difícil. Parece, de novo, que é mais do mesmo, que a gente vem falando disso, mas a gente está vendo um momento de uma rescisão ali, de uma recessão, perdão, na Alemanha, um extremo colapso político, vamos dizer, na França ali, entre discussões de direita, esquerda, extrema-direita. A verdade é que a zona do euro passa por um momento muito complicado e essa trade war, essa guerra de tarifas entre os Estados Unidos e China, talvez possa vir a prejudicar a Europa, que está no meio desse contexto todo, né, que importa e exporta de ambos os lados e depende de ambas as pontas ali para fazer o seu comércio bilateral. Quando você soma tudo isso, você ainda vê uma inflação que não está tão elástica, mas está arrefecendo, está diminuindo a passos muito curtos na zona do euro, mas você vê um mercado consumidor ainda não tão aquecido. Então você tem uma inflação que vai diminuindo muito mais porque o mercado não está consumindo, mas você vê que se o mercado quisesse consumir, talvez não tinha esse dinheiro todo para ser feito isso. Então assim, o mix de problemas que a gente tem ali na zona do euro é muito forte. Quando você vê uma luz do fim do túnel na zona do euro, que seria incrementos, incentivos, aberturas de novas empresas, né, atração de estrangeiros para fazer a abertura de companhias lá, a gente se esbarra num dos piores problemas da zona do euro, que é a burocracia. É muito burocrático para você ter uma empresa. Então talvez você pode estar achando que é menos burocracia abrir uma empresa na China e eu tenho todo um aparato fiscal e político que vai me favorecer. Talvez você tivesse esse mesmo aparato fiscal e político, sei lá, na Hungria ou em qualquer outro país, só que essa burocracia para isso ser feito impede que essas empresas, né, conheçam, vamos dizer, essas outras oportunidades da zona do euro. A verdade é que a gente ainda espera alguma coisa da zona do euro, mas acho que para esse primeiro semestre de 2025 vai ser o mais do mesmo. A gente observa assim, recolhe o reflexo disso que ocorre na zona do euro, mas ainda a gente não vê algo tão pujante, tão forte que você possa falar, acho que esse é o direcional que os países da zona do euro devem tomar. Passando ali para os Estados Unidos, eu acho que, obviamente, a gente tem que falar de 40 e tantos dias de governo Trump, e a gente está vendo já essa trade war, essa guerra de tarifas, né? Taxando o México, o Canadá, algumas coisas aí, taxando o Brasil, taxando o minério. Então, assim, acho que é isso que o Trump veio para fazer. Ele é um cara muito pró-business, e eu acho que o que as pessoas devem colocar no primeiro ponto é: Trump é um cara muito pró-business do seu país, pró-business do seu povo. Então, tudo que ele tiver que fazer que vai beneficiar a economia americana, ele vai fazer. E o peso disso tudo é: a economia americana é o motor da economia mundial, é ali onde você imprime o dólar, é onde você tem uma moeda forte, que é a moeda corrente do mundo. Então, se ele está olhando para dentro e não para fora, obviamente quem está de fora do cerco vai se prejudicar. Quando ele diz, eu vou taxar mais os produtos da China, talvez o mundo olhe e fale assim, putz, olha o Trump taxando em 20% os produtos que vêm da China. Mas para o empresário americano, por exemplo, que produz o mesmo produto da China, ele está falando, opa, peraí, ele está me deixando ser mais competitivo, ele está me colocando num grau de equalidade maior para que eu possa vender o meu produto, o meu serviço, de modo que não tenha somente uma alternativa chinesa de baixo custo, ou seja, qual for. A verdade é que ele é pro-business e ele está olhando muito para o mercado interno, né? Essa semana a gente teve um evento do banco chamado CEO Conference, e eu convido a todos vocês a depois olharem no YouTube, né, no BTG Digital, ali tem alguns vídeos que o banco separou, alguns highlights muito importantes, algumas palestras muito boas, com grandes nomes, tanto daqui quanto de fora. E o que me chamou a atenção foi uma frase que eu ouvi que era o seguinte: o Trump sabe que os Estados Unidos têm que fazer um ajuste fiscal, assim como todos os outros países têm que fazer um ajuste fiscal também. Então eles que façam o ajuste fiscal deles primeiro e depois a gente faz o nosso. E é basicamente isso, ele sabe que talvez ele vai ter que fazer um ajuste
ajuste fiscal e um arroxo ali monetário, então ele fala assim, cara, eu vou tarifar todo mundo, deixa todo mundo se organizar, depois eu venho negociando tudo de novo. Esse é um pouco do modus operandi do Donald Trump, né? Primeiro ele chega e fala assim, eu vou comprar vocês e acabou, vamos dominar. Aí você fala assim, putz, será que é isso? Aí ele sai da sala, volta e fala assim, não, peraí, não compra tudo não, compra 20%, ok, tudo certo. E na verdade era os 20% que ele queria. Então um pouco do modus operandi. A gente viu também o PIB dos Estados Unidos, né, que foi fechado ali 2,3%, né, uma expectativa de crescimento em torno de 2% para esse ano de 2025 também, que a gente acredita que será mantido. O Fed manteve a taxa de juros na última reunião do Fed entre 4,25 e 4,5, e a gente entende que esse range, né, esse meio termo entre 4,25 e 4,5 será levado por mais alguns meses. Né? Começamos o ano falando talvez em 3 cortes na taxa de juros americana ao longo de 2025, depois atualizamos para 2 cortes, algumas casas mais pessimistas falam em apenas um corte. A verdade é que o próprio Fed, Banco Central Americano, está de olho na tomada de decisão do Trump para saber aonde vai esse aperto ou vamos dizer assim, essa soltada de lastro da taxa americana para que isso possa fomentar ou não a economia. Estados Unidos ainda está com uma economia ainda muito forte, uma inflação ainda muito forte, um poder de consumo e atratividade ainda muito forte e um mercado de trabalho não tão forte. Então são alguns fatores que colocam tudo isso no risco e talvez o Fed está falando, pô, peraí, vamos observar um pouco mais para ver o que a gente vai fazer sem dar nenhum guidance, já antecipando alguns movimentos. A verdade é que o Fed tem esse modus operandi, né, o que a gente chama de data dependent, ou seja, eu quero ver dados para aí sim eu ter um direcional de que vai fazer, e agora com esse governo Trump, esses data dependent fica ainda muito mais incerto. Você pode estar muito tranquilo aqui, num domingo ele começa o dia fazendo um Twitter falando que vai pegar a faixa de Gaza e vai transformar no resort, que eu vou comprar a Groenlândia, que eu vou anexar o Canadá, enfim, a gente sabe como que é o Trump. Falando agora de Brasil e passando para cá, no momento que eu gravo essa live, o dólar estava ali mais ou menos na casa de 5,83, 5,84, bolsa ali entre 124 e 125 mil pontos, né? Então a gente recolheu um pouco desse movimento internacional que fez o dólar dar essa arrefecida. Há 2 meses atrás a gente estava falando de dólar batendo quase 6,30 e aqui a gente falando de um dólar a 5,85. Então a gente teve um recuo aí de quase 45 centavos. E, se a pessoa tivesse acordado agora, eu ia falar, não, mas que mundo é esse? A bolsa subindo, o dólar tá baixo, isso tá tudo ótimo. Não tá tudo ótimo, a gente ainda tem um problema fiscal absurdo, o Brasil ainda gasta muito mais do que recolhe, esse é um problema que é nítido, só que a gente está colhendo um pouco desse movimento internacional, de todo esse movimento de fluxo de dinheiro indo para um lado para o outro, e essa moeda ficando um pouco mais, se enfraquecendo um pouco mais, dando essa suspiro no dólar. Falando um pouco de política no Brasil, ao longo de fevereiro a gente teve algumas notícias importantes. A gente teve a condenação do Bolsonaro e aí, de fato, a inegibilidade dele para concorrer, né, às próximas eleições como presidente. A gente teve também a do Pablo Marçal e para você que é cliente ou ouvinte nosso daqui do estado do Centro-Oeste, a gente teve ali a oficialização da candidatura do Ronaldo Caiado, que é atual governador do estado de Goiás para presidente em 2026. A gente teve, falando ainda de política, a gente teve alguns dados com relação a sensibilidade e aceitação, né, da que a gente chama de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dos 3 mandatos que ele teve, ele está vivendo o pior momento dele de popularidade, ou seja, as pessoas sentem que a inflação está alta, a comida está cara, o petróleo, né, o combustível está muito caro, a passagem está cara e ele não está fazendo muita coisa. A verdade é que tudo isso é verdade sim, e o Brasil ainda fica muito dependente disso. Quando sai uma pesquisa dessa, como saiu, por exemplo, uma pesquisa da Quest falando a popularidade do Lula caiu, agora ele está menos impopular no norte, no nordeste, a bolsa vai, suspira, o dólar cai. Na verdade, fica todo mundo ainda muito sedento de ter um horizonte de falar, cara, será que ele não vai estar mesmo nas próximas eleições? Será que vai ser o Haddad que não vai? Será que o Haddad tem a força do Lula? Então a gente ainda está, às vezes, muito sensível e dependente de informações que não são tão robustas, de fato, para fazer preço no que a gente fala no presente. A gente está falando de uma eleição que vai ocorrer em 2026 e parece que a gente já está antecipando esse movimento. Então, em dias de sensibilidade tão forte no mercado, que 1 milhão de coisas está acontecendo, a intenção de voto em 2026 mexe mais com o movimento, por exemplo, da Bolsa do que alguns outros fatores macroeconômicos. Isso preocupa. Essa semana a gente teve a última divulgação, né? Todas essas segundas-feiras a gente tem a divulgação do Boletim Focus, que é a previsão ali do norte, né? O que o Boletim Focus e o que o Banco Central está pensando com relação à economia. E aí eu trouxe alguns dados para a gente ver um pouco dessa discrepância, né? Com relação a PIB, o BTG acredita que para o ano de 2025 a gente vai ter um PIB em torno de 1,5. Já o Banco Central, via Focus, acredita na casa de 2,01. Uma Selic, o BTG acredita numa Selic de 15,25, já o Focus 15%. O IPCA, segundo o BTG, 5,70, já o Focus 5,65. Um câmbio via BTG 6,25 e um Focus 5,99.
Por que eu trouxe esses dados aqui? A gente sabe que isso é ajustado semanalmente, não tem como a gente cravar o que vai acontecer. O que eu trouxe aqui para dizer é que, independente dos dados que a gente está vendo um cenário muito ruim. A gente está vendo uma taxa de juros, seja ela 15 ou 15,25, altíssima. A gente está vendo uma inflação, seja ela 5,70 ou 5,65, altíssima, quase o dobro da meta de inflação. Lembrando que a gente tem a meta de inflação de 3%, podendo ter um acréscimo ali até de 1,5% para cima ou para baixo, ficaria no 4,5%. A gente já está falando de 5,70, 5,65. E um dólar ainda muito forte, muito pujante, entre 6 e 6,25. A verdade é que toda essa situação do fiscal ainda preocupa muito. O Brasil é um país que, mês a mês, a gente está vendo que o aumento de gastos é muito maior que o recolhimento e parece que as alternativas para se fazer maiores recolhimentos não estão sendo bem vistas. Muitas vezes elas são bem vistas pelo mercado e o mercado espera que isso seja feito, mas quando vai para votação, Senado, Câmara e tudo mais, ela morre por ali. Então, pessoal, esse foi um resumão de tudo aquilo que aconteceu em fevereiro e eu achei interessante passar para vocês aqui nesse wrap-up de informações. Relembrando a todos, todas as segundas-feiras, às 8h53, eu faço uma live que a gente chama de Breakfast Aliar Investimentos, onde eu dou um resumo da semana anterior e dou alguns highlights do que esperar daquela semana. E ali é um modo um pouco mais detalhado do que passou no micro. Aqui eu faço um resumão, então pode ser que alguma informação que talvez foi relevante em alguma dessas 4 semanas do mês ficou para trás, mas tenha certeza que eu avisei ou falei dela na Breakfast no semanal. Se você ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, não deixe de contatar a gente, seja nas nossas mídias sociais, Instagram, WhatsApp, enfim, o YouTube, mandem mensagem, nosso time de marketing está lá para responder vocês. E se ficar alguma dúvida também, quiserem me mandar mensagem, minhas redes sociais estão disponíveis para atender vocês. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu!